em ato contínuo, nós convidamos a professora Lucília Machado para fazer a sua palestra sobre a docência na educação profissional e tecnológica, desafios e perspectivas de um mundo de constante transformação. Professora Lucília, ela é doutora em educação, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora da área de trabalho e educação, especialmente sobre o campo da EPT. Professora Lucília, a palavra está com a senhora. Então, agradeço enormemente o convite de vocês para estar, mais uma vez, numa jornada importante da CETEC. Já estive em várias outras, e para mim é sempre um motivo de grande satisfação poder ter esse contato, aprender um pouco mais. Quero agradecer especialmente a Simone, né, que me convidou para esse desafio, e estamos juntas já desde o ano passado, conversando e tentando definir os horizontes dessa política nacional de formação, não só de professores, mas dos profissionais para a EPT. Quero saudar, né, todos vocês que estiveram aí na abertura, a minha amiga Patrícia Barcelos, que eu não vejo há muito tempo, né? É sempre uma alegria, né, de poder compartilhar com você, Patrícia, porque eu admiro muito. Professora Carla, com toda a sua experiência, já como reitora, né, já tem uma estrada, né, percorrida. Professor Antônio Carlos, eu também tenho a primeira vez que eu tenho a satisfação de vê-lo, né? Já tem notícias, né, pela rede, pelas redes sociais, da satisfação pela sua nomeação. Agradecer também, né, esse carinho da Sandra, junto com a Simone, né, que veio incorporar esse trabalho. Sandra também, que eu tenho já há algum tempo já de trabalho conjunto. Saudar, então, a professora Elizabeth, professora Soraya, gostei muito da fala de vocês. Saudar bastante esse time aí, olha, se olha aí, usuários, tem mais de 70, quase 80 usuários que estão presentes nessa oficina, muita gente, muitos colegas que estão pelo Nordeste, né, que estão aí atuando. Pessoas que estão com responsabilidades em instituições de ensino, mas também na gestão, nas secretarias de educação, né, dos diversos estados aí do Nordeste. Então, bem que bom que a gente está aqui nesse momento para poder conversar com vocês. Fizeram, então, uma proposta para que eu falasse um pouquinho sobre a questão da docência na EPT, os seus desafios, né, e as perspectivas de um mundo em constante transformação. O que a gente pode... Quer dizer, isso aí dá para a gente falar horas e horas, né? Mas vamos colocar algumas questões, né, que já foram, inclusive, tratadas nas falas dos que me antecederam. Quando se tem uma política nacional de formação para a docência na EPT, não dá para deixar de falar de uma questão extremamente importante, já mencionada pela professora Carla, pela professora Patrícia, esse desafio de expandir a EPT, mas principalmente a EPT de qualidade em nosso país. Essa é uma questão concreta, objetiva, né? Nós temos que trabalhar como alguma coisa que é real, né? Não é só um desejo, né? Então, é alguma coisa que nós temos que trabalhar do ponto de vista do amanhã, ou do hoje, né? E aí a gente tem esse outro desafio extremamente importante, também já mencionado, que é a promoção da profissionalização dos professores ou das pessoas que atuam como professores na EPT. Esse problema que nós temos, que é ter pessoas que não têm nenhuma formação pedagógica, que entram para a sala de aula para atuar na docência. Essa é uma questão posta, da qual nós não podemos fugir, e sabemos que também muitos docentes da EPT
eles não se identificam como professores, né? E alguns, inclusive, desmerecem a importância dos conhecimentos pedagógicos. Já tive a oportunidade de ouvir muita coisa a esse respeito. Ah, não é necessário, eu já sei como atuar, né? Essas teorias, né, que são ditas não vale muito a pena perder muito tempo, né? Então, a gente tem aí como desafio a formação dos docentes da EPT como uma questão de construção identitária. Quer dizer, eu sou professor. O que é eu sou professor? Então, essa identidade de ser professor, nem todo mundo tem quando atua na docência. E essa construção ela envolve um processo histórico que é complexo, e é um processo do qual fazem parte não somente a formação profissional de base, né? O professor Antônio falou, olha, eu venho das ciências biológicas, né? Então sempre tem alguém, né, que vem e coloca com muito orgulho a sua formação profissional de base. Eu, por exemplo, a minha formação profissional de base é ciências sociais, né? No entanto, eu atuo na educação e falo sobre educação, pesquiso educação. A formação profissional de base, né, não é pedagogia, né? Então, mas eu me fiz, né, como professora, né? Então, essa questão, e me identifico como professora. Então, envolve, sim, a formação profissional de base, mas envolve o desenvolvimento profissional como professor ou como professora, né? O que a gente chama também de uma profissionalização docente. E isso é fundamental porque isso repercute na qualidade da formação destinada aos trabalhadores, né, aos nossos alunos. Então, ela é fundamental, não é só uma questão de valorização desses profissionais, mas é fundamentalmente também a repercussão dessa complexidade, né, dessas questões, repercussão na qualidade da formação ministrada. Então, nós temos desafios que são sobre os quais a gente não tem muito controle, né, mas que nós devemos considerar, que é o fato de que muitos que trabalham como professores na EPT, eles vivem uma situação de precarização do seu trabalho. E essa precarização do seu trabalho, ela se articula com a precarização de sua formação. Não devemos, portanto, ignorar que grande parte desses professores trabalham como temporários, com contratos precários. Muitos são terceirizados, né? E isso tudo na mesma instituição, junto com outros que são concursados. Então, é uma situação que também tem esses desafios, e num curso que nós vamos desenvolver, portanto, nós não podemos fechar os olhos a essa realidade, né? Nós temos que trabalhar com ela. Então, os desafios à docência, do ponto de vista das relações de trabalho, são essas, né? São questões complexas, mas também nós temos do trabalho pedagógico na EPT, que não é simples. O trabalho pedagógico na EPT é um trabalho que exige, né, a inserção dentro de um coletivo, um trabalho coletivo e colaborativo de professores dos conteúdos propedêuticos com os conteúdos, né, técnicos, profissionais. E aí realmente tem, né, uma série de desafios, de estranhamentos, de conflitos, inclusive, que ocorrem, né? Nós precisamos estar atentos a essas questões. Temos os desafios que nem todos estão cientes da importância de aplicar o princípio educativo do trabalho, do princípio pedagógico da pesquisa, de articular trabalho, ciência, tecnologia, cultura e sociedade, para que realmente essa formação ganhe qualidade, o desafio de colocar em prática a teoria com a prática, e não é só isso, mas também dentro de uma perspectiva de transformação da realidade, intervir na realidade. Ou seja, pensar e agir. Pensar e agir considerando hoje o mundo, né? O mundo pede uma abordagem intercultural, a integração de conhecimentos, né? A interdisciplinaridade,
o desenvolvimento, a sintonia com o desenvolvimento tecnológico, os desafios do contexto socioeconômico e ambiental, a crise climática. Então, e além disso, né, completa com a diversidade dos públicos atendidos. Então, a EPT ela tem um quadro complexo do trabalho pedagógico por tudo isso e, sobretudo, também por essa diversidade. Diversidade de etária, né, de gênero, cultural, né, há toda uma verticalidade da EPT em termos de cursos que são oferecidos. Então, é realmente um quadro que não é fácil para quem entra para ministrar, né, alguma disciplina. Profissional, de profissionais para a EPT, eu falo profissionais porque não é só docência, mas também são os gestores. Né? Imagina uma escola que ofereça cursos técnicos, uma escola estadual ou escola do Distrito Federal, municipal, e, portanto, oferece algum curso de formação profissional, ainda mais agora com a questão dos chamados itinerários, né, de formação profissional. Essa gestão ela trabalhava até então, né, com outros conteúdos, com conteúdos propedêuticos, e não propriamente com esses conteúdos da educação profissional. E a tendência, né, muitas vezes, é optar por ações emergenciais, improvisadas, né, uma formação aligerada, dentro desse contexto que está aí a questão do notório saber. Mas acontece que essa gestão, né, essa política precisa garantir uma formação sólida para esses profissionais. Já disse, né, tem essa questão que um número significativo das pessoas que atuam como docentes na EPT não tem nenhuma formação pedagógica, o que lembra de formação pedagógica foi enquanto estudante, e também se discute muito pouco, né, sobre formação de professores para a EPT. Tem esse dado, né, que é relevante. Felizmente, nós temos aumentado mais essa discussão no país, tem mais pesquisadores, tem mais pessoas escrevendo sobre isso, mas ainda é pouca discussão. E predomina, infelizmente, uma visão pragmática e reducionista da formação por competências. Isso nós não podemos, nesse curso, conclamo todos vocês que estão participando dessa oficina, a buscar superar essa visão reducionista de formação por competências. Nós temos que pensar em outro tipo de formação. Como disse a Simone, né, uma formação comprometida com a emancipação. Né? Nesse documento que é sobre as diretrizes da política, o documento também que nós ajudamos a elaborar, que é o projeto político-pedagógico, nós oferecemos, né, argumentos sobre a importância que essa política seja pública e estratégica de Estado. É muito importante articular também com outras políticas públicas e levar em conta a complexidade da docência na EPT. Então, o que nós colocamos nesses documentos, né, que eu ajudei a construir, é que a construção dessa política tem que ter critérios sociais de qualidade, e levando sempre em conta que o professor da EPT é o nosso interlocutor privilegiado. Então, nós vamos fazer cursos, né, desenvolver cursos, são 25 mil vagas, pensar nessa pessoa que vai fazer esse curso. Ele é o nosso interlocutor privilegiado. E esse curso de pós-graduação, é uma pós-graduação lato sensu, né, em gestão, em docência na EPT, ele pode contribuir. Pode sim, ele pode ser um espaço de escuta, um espaço de troca de experiências, ele pode oferecer mais segurança para o professor, né, no seu fazer educativo, ele pode discutir determinadas dimensões que são fundamentais para a EPT, que é
as questões sociopolíticas, éticas, estéticas, o respeito à diversidade, essa questão socioambiental, né, das mudanças climáticas. Então, esse curso pode, sim, levar uma série de questões para serem discutidas. Né? São elementos, né, que são fundamentais para a profissionalização do docente, porque é a formação, né? A profissionalização envolve a formação, mas também é um contexto para discutir as condições de trabalho desse professor, né, as necessidades da educação continuada, dele continuar discutindo e de continuar a tomar gosto, né, pela sua formação e almejar fazer outros cursos. Né? Então, é muito importante incorporar, embora o curso não seja sobre gestão democrática para o trabalho pedagógico, ele é fundamental na discussão da docência, incluir também essa questão da gestão democrática. Eu acho que há muito autoritarismo ainda na nossa educação. E nós temos que pensar em construir, quer dizer, um trabalho coletivo, de respeito, né? De uma visão de conjunto. Então, um curso ele deve de pós-graduação lato sensu, em docência na EPT, ele deve oferecer uma série de coisas que são fundamentais para isso tudo. Uma delas é entender as relações entre trabalho e educação. Isso não é uma questão simples. Né? Entender a finalidade da EPT enquanto uma estratégia de emancipação humana e de inclusão social. Isso vai além da inclusão no mercado de trabalho. Né? É uma discussão que é mais do que isso. Né? Temos que pensar em questões do processo educativo na EPT, que envolve, portanto, uma abordagem, questões epistemológicas fundamentais, questões metodológicas do desenvolvimento desse saber, né, do conhecimento, e a relação teoria e prática na perspectiva da transformação social. São questões não simples, né, que não são simples. E, infelizmente, nós temos visões muito limitadas sobre a docência na EPT. Né? Ainda, em muitos casos, predomina a ideia de transmissão de procedimentos instrumentais. Né? Então, ensinar as pessoas a fazerem determinadas coisas. Também não morreu, ainda está viva, a concepção assistencialista, compensatória, que marcou, essa concepção marcou, inclusive, os primórdios, né, da criação das escolas, as escolas de formação profissional, lá em 1909, né, e que deu origem à rede federal. Outra coisa, às vezes, uma tendência à adesão a metodologias da moda, né, ou em voga, uma reprodução acrítica dessas metodologias. Então, eu acho que precisamos pensar muito, né, no que ainda predomina de concepções e práticas. Né? Predomina ainda a ideia do professor que exige que os seus alunos copiem seus gestos, né? Que é uma concepção de docência que vem lá, né, da oficina escola, né, da era do artesanato. Então, a ideia de que eu vou ensinar fazendo com que cada um... Basta ver, por exemplo, um curso de culinária, né? Olha, você tem que fazer dessa maneira, tem que pegar dessa forma, tem que girar assim, tal. Tudo bem, né? Mas acontece que a educação profissional é mais do que copiar gestos, né? Outra coisa ainda predomina, principalmente na indústria, né? Uma pedagogia muito influenciada por uma concepção taylorista, dos processos de trabalho taylorista, que é uma concepção tecnicista, guiada por manuais instrucionais, por prescrições entendidas como eficientes, né? É o que a gente chama de pedagogias por objetivos. Né? Então, eu fico pensando nesse cara, nessa pessoa, né, mulher ou homem, que sai lá da fábrica ou da empresa, que acha que tem que pegar, né, aquela visão
do manual instrucional e fazer isso acontecer em sala de aula, né? Então, é a coisa do que... Há documentos de política educacional que fala que para ensinar basta saber fazer na educação profissional, né? E a gente ainda vê também aquela ideia do professor que tem um bom discurso, que fazem palestras, a aula dele é magistral, né, de fazer palestras, etc., tal, para os alunos. Então, nós temos muitos modelos de docência que nós temos que avaliar, né? E nós temos que pensar em ajudar essas pessoas que vão fazer o curso a reelaborarem, né, a sua experiência, a experiência prática que eles têm, seja como profissionais, né, do ramo, da área, como também a experiências que já tiveram como alunos, né, ou como professor em outra instância. Para isso, para reelaborar a experiência, nada mais é importante do que obter outros quadros de referência. O quadro de referência da ciência, hoje tão desacreditado, quadros de referência que vêm da cultura, da filosofia, da história, da tecnologia, do mundo do trabalho, né? Ou seja, para isso a gente pensou nesse projeto político-pedagógico convidar, né, os nossos cursistas, nossos alunos, a refletirem e escreverem sobre procedimentos e estratégias por eles desenvolvidos nas suas práticas educativas para ter uma visão reelaborada, crítica, refletir sobre eles, né? Então, há muito poucos escritos sobre práticas pedagógicas na EPT, ou de como que as pessoas fazem, né, a EPT. Então, é muito importante que isso seja valorizado e que sirva para a reflexão. Nós temos que ajudá-los a ter uma postura crítica, principalmente em relação aos valores do mercado, porque predomina ainda uma ideia de educação profissional muito ligada à lógica da produção empresarial privada, né? Com critérios pragmáticos, utilitaristas, né? Muito calcada em meritocracia, em individualismo, em lógica competitiva, em uma visão de consumismo, né? E nós temos que discutir tudo isso, né? Quando a gente pensa numa educação profissional emancipatória, né? Porque isso envolve formar pessoas lúcidas, críticas, capazes de pensar a sua atividade profissional, né? Então, o nosso aluno pensa como que ele vai se dar, né, no contexto de trabalho. Será que ele vai dar conta de saber lidar com as contradições advindas, né, dos contextos de trabalho? Né? Em que medida nós podemos formar pessoas conscientes, né, e responsáveis do ponto de vista social e político, pessoas criativas, pessoas que possam inserir no mercado, no mundo do trabalho, e aí põe no mercado, mas o mundo do trabalho é mais amplo, com autonomia, com autodeterminação, com criticidade. Então, um curso como esse, de formação docente, a gente tem que pensar em formar pessoas que saibam orientar os estudantes, né? Os estudantes no processo de construção dos conhecimentos, na formação de atitudes e valores, formar pessoas que saibam avaliar, questionar a própria prática pedagógica, né? De saber dar conta do processo de ensino-aprendizagem e saber responder aos desafios que vêm dali, né? Então, pessoas que entendam as tensões que passam nesse contexto, mas que também saibam alimentar sentimentos de esperança por um mundo melhor, né? Pessoas que tenham, né, a ideia da construção de uma sociedade outra, né? Uma sociedade igualitária, né? Com valores nobres do ponto de vista dos direitos humanos, né? De trazer para todos, né, o bem-estar, né? Então, é importante que esse curso ajude
esses cursistas a pensar em como também investigar enquanto atuantes na sua prática pedagógica, para ligando o ensino, né, mas também a aprendizagem, eles estão aprendendo, e a investigação do que é preciso fazer para chegar a todas essas, a alcançar todos esses desafios, né, superar esses desafios. Como é que ele pode também se abrir a trocas e compartilhamentos com outros docentes. Caso, por exemplo, o ensino médio integrado é muito elucidativo nesse sentido, que muitas vezes ele não é bem construído por uma falta de articulação, de compartilhamento entre os docentes, que vêm de diferentes contextos, né? Uns da formação propedêutica, outros da formação técnico-profissional. É importante que esses professores, esses cursistas, saibam também dar conta de sistematizar as suas ações. Nós vamos, por exemplo, no projeto pedagógico, a gente vai exercitar isso, quer dizer, o trabalho de conclusão de curso vai ser muito numa perspectiva de desenvolver essas habilidades de registro, de anotação, de pensar num determinado problema e, portanto, de sistematizar possíveis transformações que possam ser realizadas, né? Então é isso, viu, professora Simone, as primeiras palavras sobre as questões que nós estamos trazendo, né, com essa política. Uhum. E o João Caio já escreveu ali, precisamos formar os professores da perspectiva do currículo integrado, da formação humana integral, do trabalho como princípio educativo e das práticas educativas do ensino, pesquisa, extensão e inovação, conceitos básicos para uma EPT socialmente referenciada. É isso mesmo, professor João. Isso. Professora Lucília, a gente passaria a tarde inteira aqui lhe ouvindo. É um prazer, uma alegria, uma satisfação. A forma como você provoca a reflexão, né, e faz com que a gente vá ressignificando, né, formas de pensar, enfim. Mas a gente precisa dar sequência aqui à nossa pauta. Eu queria só, porque como acabou que faltou ali no final da mesa, o problema aqui de áudio, mas eu só queria dizer que, assim, primeiramente, dizer que a ideia dessa nossa primeira oficina, né, é apresentar o curso de pós-graduação Lato Sensu em docência na EPT, fundamentos, conceitos, princípios, objetivos, organização curricular, mas nós não poderíamos discutir isso sem primeiro fazer uma reflexão mais ampla sobre aquilo que a professora Lucília nos traz aqui, que é discutir a docência na educação profissional e tecnológica e trazer para a reflexão os desafios e perspectivas de um mundo em constante transformação. Professora Lucília, muito obrigada. A gente vai voltar aqui, a gente vai fazer aqui meio que uma rodada de conversas, dado, né, que atrasou um pouquinho, a gente vai ter que acelerar um pouco. Então, eu te agradeço e já chamo a Sandra. Sandra, se você tiver algum comentário, e aí a gente tinha uma parte de debate, então eu vou fazer, a gente vai ampliar um pouquinho o debate depois dessas apresentações para a gente cumprir o nosso, porque são 3 pautas muito articuladas. O tema da fala da professora Lucília, com o curso no contexto da política e o curso. Então, a gente já faz direto a minha proposição e abrimos aí um debate mais amplo. Então, eu peço aí os participantes que têm um pouco de paciência, mas já vão guardando aí as questões, a gente retoma. É importante também que vocês, à medida que a gente vai falando, que vocês comentem no chat, que vocês problematizem as questões que aqui estão sendo apresentadas, porque nós entendemos que esse processo que nós estamos iniciando hoje com essa primeira oficina é um processo formativo, e formação não se faz sem problematização, sem discussão, sem reflexão.
né? Então, professora Lucília, nós vamos fechar esse ciclo e já vamos abrindo o próximo, e eu já vou te agradecendo e passando a palavra para a Sandra, por enquanto que eu coloco aqui os slides.